narrativa de uma história, né? Ou seja, aproximadamente 1500, 2000 anos, ele é escrito, que a gente pode imaginar assim, 2000 anos são os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Você pode imaginar, é tudo resumido ao extremo. A gente pensa assim que aconteceu uma coisa atrás da outra, assim, né? Adão e já veio Caim já matou Abel, e já foi. Pensa que aconteceu tudo uma semana, né? Parece que a gente abre a internet e vê Adão e Eva foram formados. No outro final de semana, Caim matou Abel. Não é assim que funciona, né? Tem todo um tempo decorrido. Então tem essa questão de história. Obviamente, quando você vai ler o livro de Jeremias, você vai ler o livro de Ezequiel, você já vai ver coisas extremamente complexas. Por quê? Porque ela vem com toda uma visão já completamente espiritual. Então já são livros proféticos. Ou seja, eles já trazem essa diferenciação, né, do que é profético. Biblicamente, eles são cíclicos. Então você tem que botar isso sempre na sua mente. Tudo que é cíclico na Bíblia é profético. Então, o que é cíclico? Há um tempo que essas coisas vão acontecer e depois de algum tempo elas vão acontecer novamente. Elas vão acontecer novamente. Até que tenham os pontos chaves. Ou seja, as amarras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É nisso que nós vamos pegar essas amarras para compreender estes tempos. Por isso que a interpretação ela é, de certa forma, muito lógica para isso, né? Obviamente que as regras nós vamos ver a partir de amanhã, porque nós vamos ter mais tempo para trabalhar em cima delas. Mas hoje nós vamos ter esse conceito básico, né? Hermenêutica, como você já recebeu na apostila lá, ela tem esse princípio elementar, né? Ela vem da cultura grega e ela o nome, ele vem de Hermes, né? Aquele deus grego que tinha as asinhas no pé. Quando a gente é pequeno, tinha lá para ele, era o que levava a notícia, que comunicava com clareza, né? Mas a hermenêutica ela já era utilizada a primeira vez dentro do período já, né, aristotélico, pré-socrático, já tinha esse conceito de escrita. Não é apenas um conceito bíblico, embora nós vamos trabalhar aqui com textos bíblicos, né? Então, textos sagrados que nós falamos, a hermenêutica bíblica. A hermenêutica filosófica, ela vai usar os mesmos princípios, mas dentro de um contexto de tempo bem mais reduzido, porque a hermenêutica bíblica ela consegue, porque ela traz unidade no seu pensamento. A filosófica não, ela se divide em partes e ela não traz essa unidade de pensamento. Então não tem como você tem que saber o período pré-socrático, o período socrático, o período aristotélico, então vai se dividindo por épocas. A Bíblia não, a Bíblia toda ela vai manifestar a essência sempre e apontar para o Cristo, ou seja, as amarras do texto sagrado sempre vão manifestar Cristo. Quando eu estou falando das profecias, Cristo vai vir segunda vez? A gente diz, vai vir, pastor, já veio a primeira. Tudo o que foi revelado no Antigo Testamento era para manifestar que Cristo viria. Quando ele veio, houve amarra. Então há uma manifestação de um Novo Testamento. Então agora, dentro do ciclo do Novo Testamento, a gente pode dizer, puxa, mas então vai vir o anticristo. O anticristo vai vir ainda ou já veio? Aí você diz, não, pastor, vai vir. O que a gente fala quando o João diz que o espírito anticristo já está no mundo? Ele falou isso no tempo dele. Logicamente, isso que eu estou dizendo, é isso que quer dizer profético, é cíclico. Se você fosse um judeu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, você ia pensar que o Hitler era um anticristo. Porque ele se levanta para matar, perseguir e destruir a humanidade. E é um tempo de terror. Ou seja, veio a Primeira Guerra Mundial e o que aconteceu? Uma falsa paz. Não é isso que está no texto de Tessalonicenses?
Quando falarem que vem paz, 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 então vai vir o que? Repentina destruição. Aí começa a Segunda Guerra Mundial. O pessoal já levou e ligou e disse, cara, esse cara é o anticristo e vai acabar o mundo e o negócio vai. E aí os líderes da época, né, botam o pé no freio e dizem, gente, calma, não foi restaurado o reino de Israel, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, porque a hermenêutica traz para nós essa projeção, mas ela é cíclica. Alguém que viveu na Idade Média, ele também vai ter a clareza de interpretar que naquele tempo, quando a Bíblia fala que 1/3 da população do mundo morreu, a gente diz assim, mas 1/3 da população hoje, imagina, cara, é 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e meio de pessoas, que está em 8 bilhões, é muita gente, mas porque a gente não sabe que a peste negra matou aproximadamente 1/3 da população do mundo. Então naquela época eles acharam que ali estava a peste da qual o Apocalipse usava como referência, e ali estava chegando o final do tempo. Não é assim? Então eu estou dizendo, cuidado com isso. Mas como é que a gente fecha essa amarra quando Cristo voltar pela segunda vez? Nós temos que ver que a amarra do Antigo Testamento é Cristo, a amarra do Novo Testamento também é Cristo, porque Cristo é a essência da revelação. É o Cristo que é revelado para nós, é a essência para a nossa vida, é a compreensão do que é essencial para nós. Se a gente não tiver a essência do Cristo para a compreensão do texto sagrado, obviamente que a gente não adianta ter regras dos quais a gente vai ter isso como base, porque as regras não vão ter fundamentos. Por que a hermenêutica filosófica ela é diferenciada? Por quê? Porque não existe tempo de amarras, então precisa começar um ciclo e encerrar o ciclo. Aí começa um novo ciclo, é uma nova ideia, é um novo pensamento. Isso a gente aprendeu até na escola, né? Idade média, idade contemporânea, idade moderna, contemporânea está na nossa, né? Mas hoje nós estamos na pós-modernidade. Então todas essas divisões elas sempre vão existir com fatos históricos. Então isso se contempla por essa fase que se revela, mas ela não vai ser contextualizada porque não existe amarras para isso. Por quê? Porque não existe nenhum apontamento para nenhuma condição sagrada. Por isso que a hermenêutica bíblica que nós vamos estudar, estamos aqui, ela é diferenciada, porque ela sempre vai apontar para um denominador. Primeira coisa, ler, compreender e interpretar. Claro que eu botei a professora, a mestre Fabiane Carniel, porque ela que faz o resumo dessa aula. Se ela fez, obviamente, o nome dela tem que estar aqui, não mesmo. Mas como o material é muito bom, então a gente usa isso. Ler, compreender e interpretar. Ler é fácil, todos nós aprendemos a ler. Mas às vezes nós na escola não foi nos ensinado muitas vezes a compreender. Às vezes para fazer uma redação, tenta-se ler e já levar para a interpretação. E às vezes nós usamos a Bíblia dessa mesma forma. Não passamos pelo segundo passo. A compreensão é que faz nós analisarmos a abrangência do que o texto sagrado quer mostrar para nós. Ler é o que está diante dos nossos olhos. Compreender é trazer para nós a compreensão. Eu sei o que eu estou lendo. Interpretar, então eu me aprofundo naquilo que eu li e naquilo que eu compreendi do texto. Então, você precisa ter isso como um hábito, né? Quando você vai ler a Bíblia, você precisa fazer diferenciais, né? Então você anote aí que isso é muito importante. Todas as vezes que o texto que o pastor fizer para você, nós vamos dar tempo, quando eu falar em verbo, você vai sublinhar na sua Bíblia. Quando eu falar em substantivo, você vai fazer um círculo na palavra. E quando eu falar em advérbio, então você vai fazer um quadrado. Tá vendo? A linguagem que você... Por quê? Você está lendo o texto, mas você não parou para ver o que está dando expressão de movimento. É o verbo, uma expressão de ação. O que é o verbo? O que dá ação. Eu vou, tu vais, ele vai. Eu paro, tu paras, ele para. Embora dê para nós o verbo parar, mas dá
a manifestação do movimento dentro da física da inércia, né? Ou sempre parado ou sempre caminhando, mas ele sempre vai transmitir um momento de transformação. Alguns falam, né, um momento de ação. Ele está sempre trazendo transformação. Isso é o verbo. Isso aí a gente tem que saber olhar num texto. E aí, quando eu estou lendo, ele fica simples de a gente ver. Mas você, se não compreender o que é verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é uma expressão dentro do texto, na nossa língua portuguesa, você não vai compreender o que você está lendo. Agora, a partir do momento que você olhar para aquele texto e dizer, não, mas aqui existe uma ação. Então você pode agora interpretar. Esse verbo traz uma ação. Ele então vai correlacionar com a minha, a ação vai correlacionar com a minha interpretação, para que eu possa compreender um fato, porque ele vai me levar a um objetivo. O substantivo não. O substantivo é aquilo que nós aprendemos na escola, tudo que dá nome aos seres, né? Então é substantivo masculino, eu sou um substantivo, você é um substantivo. Então nós precisamos ver todas as condições. E aí existem as várias designações dos substantivos, né? Então isso depois você pode pesquisar na hora do recreio, né? O que é substantivo? Onde é que vai? Né? E adjetivo é o que qualifica, né? Por exemplo, o homem é um substantivo e bonito é o adjetivo. Então é a característica do substantivo. E isso é importante por quê? Porque nós vamos ter que usar isso para compreender justamente a leitura, a compreensão nesses termos simples. Não estamos entrando aqui, nem temos condições de entrar dentro das conjunções, principalmente adverbiais, ou aquela questão de objeto direto, objeto indireto, que dentro da nossa língua, às vezes, é necessário também para compreender. Mas nós não vamos trazer textos complicados, porque a gente quer que você aprenda, não o superficial, mas que você aprenda o simples, porque a Bíblia sempre ela se manifesta no simples, para que a gente possa adquirir o que é profundo, que traz para nós conhecimento. Então ali você já deu, ler, compreender, interpretar, são três palavras distintas e que fazem parte de uma só ação. O objetivo de ler e compreender é interpretar, dentro da nossa própria língua, o texto sagrado de uma maneira clara, profunda e que traga para nós revelação do texto sagrado. Porque se não trouxer revelação, eu posso conhecer a Bíblia e posso ter todo o entendimento da Bíblia, mas eu não vou conseguir compreender isso, eu não vou conseguir aplicar. E como que eu vou interpretar algo do qual eu não consigo compreender? Obviamente não consigo interpretar. A gente vê um dos caras dentro da língua portuguesa assim, fenomenais, que a gente era obrigado a ouvir ele e ficava, né, assim, um cara cheio de conhecimento da língua, o Jô Soares. Mas quando a gente ia ver, ele usava o texto bíblico, ele lia, já tinha lido a Bíblia toda, ele falava textos bíblicos, ele chamava um pastor lá para uma entrevista lá com o Jô Soares, 11h30, e ele conversava com o cara de igual para igual, ele conhecia a Bíblia. Mas quando entrava nessa questão de compreensão, ele não conseguia. Olha só, ler, compreender e interpretar. A gente está falando de um cara que sabia todas as designações adverbiais, ele sabia todas o que envolvia um conceito de uma língua. Mas a hora de compreender aquilo para uma condição mais profunda, ele não conseguia fazer. Obviamente, nós entendemos que a interpretação ela vai trazer para nós a compreensão, porque justamente temos o Espírito Santo para que ele faça com que não sejamos superficiais a uma leitura, não sejamos aqueles que compreendem a palavra apenas por interesse de sabedoria, para discussão, para briga, para divisões. Não é esse o intento. E a interpretação para o quê? Para a aplicação para a obra do Senhor. Né? Nós podemos pegar bem isso com muita facilidade. O próprio texto sagrado fala, né? A Bíblia serve para repreender, ela tem essa condição, ela serve para corrigir, e ela serve para aperfeiçoar. Então é bem dentro dessa dinâmica que nós vamos
está trabalhando com isso, tá bom? Primeiro texto que nós vamos começar a ver isso, para que a gente possa ter uma comunicação efetiva, né? É clara, sem rodeios, ela precisa ser uma comunicação extremamente suficiente para trazer para a gente a condição mais simples do que nós vamos caminhar. Quer ver? Está lá. Abra sua Bíblia lá no Salmo 1. Entra dentro desse conceito. Apresentar esses objetivos como diferentes níveis de leitura. Como eu passei para vocês os diferentes níveis. Você vai saber a diferença de ler um livro profético. Hoje você sabe, pastor, eu sei que um livro profético de um livro sapiencial, por exemplo, né? Um livro de Salmos. É óbvio que dá para ler. Uma carta de Paulo e o Evangelho. A gente também consegue distinguir com facilidade, né? Mas tem coisas dentro da palavra de Deus que nós vamos precisar alcançar isso. Discutir a importância dessa leitura que nós estamos falando dentro de uma academia, dentro de um tempo de estudo. Ou seja, não é ler a Bíblia num tempo de devocional, é ler a Bíblia num tempo de estudo. Você precisa aprender e você precisa distinguir. Por isso que nós estamos fazendo lá. Quando se bota esse meio acadêmico, traz para nós essa percepção de um estudo mais qualificado, um estudo realmente mais proporcional. Ou seja, quanto mais fontes você tiver daquilo que você está falando, melhor é para você. Então você vai ter que saber. Pastor, mas a gente está aprendendo na Bíblia. Pois é, por isso mesmo. Então, quando você vai fazer o mínimo de uma interpretação, você precisa ler quantas traduções da nossa língua portuguesa? No mínimo 3 traduções da Bíblia. No mínimo 3 traduções. Então você tem 3 Bíblias na sua casa com traduções distintas, diferentes? Não. Então já começa o desafio aí. Você tem que ter pelo menos 3 Bíblias. Não, mas eu posso baixar na internet. Baixo, tem. Mas leia o mesmo texto em 3 versões diferentes, distintas. Quando nós fazemos isso, entrando dentro desse conceito acadêmico, esse conceito em que nós agora estamos lendo o texto. Nós não estamos falando nada de compreender, nós estamos lendo o texto. Eu leio primeiro 3 vezes o mesmo texto em 3 versões distintas. Isso faz com que eu agora passe para o próximo passo, compreender. Na compreensão, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e eu vou fazer o quê? Sublinhar os verbos, circular os substantivos e fazer um quadradinho nos adjetivos. Então agora você está compreendendo. Quando você olha para o texto, então o texto começa a se abrir para você. Não é tão difícil. E aí agora vem a interpretação. A interpretação é o que ela vai trazer. A interpretação vai o quê? Você precisa ter um caderno no seu lado. O que vai entrar dentro da interpretação? Primeira coisa, palavras difíceis. Eu não sei, por exemplo, o que significa vitupério. Você pega uma tradução Almeida, a mais antigona, está lá, e ele levou o seu vitupério. O que é isso? Então tu vai escrever lá vitupério e você vai pegar o Amansaburo. Que é o Amansaburo, nosso querido dicionário. Vai lá e vai ver o que o texto está dizendo para isso. Porque quando você pegar a palavra difícil e você estiver vendo, por que essa tradução aqui, a NVI, não usa vitupério? Ela vai usar o quê? Qual é a palavra que ela vai usar nesse lugar? E por que quando eu vou para o dicionário, vitupério às vezes tem uma condição diferente? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Nas Bíblias antigas, vai ser muito comum, a gente, quando qualifica Deus, eles vão usar Deus como um Deus que ele possui características nominais para Deus. Deus é bom, Deus é longânimo, Deus sempre em questões de atitudes, né? Deus é justiça, ou seja, ele é justo. Ele vai ter sempre essa condição de, né? E no meio dessas qualidades que a gente vai ver, a gente tem palavras que elas
Dentro das traduções, existem, por exemplo, dentro da língua hebraica, vai ter 3, 4 a raiz dessa palavra vai poder proporcionar para a nossa língua 3, 4 interpretações. Ou seja, ele vai dizer, não, isso significava para tal coisa, tipo a mesma palavra que pode ter significados distintos, né? Mas que tem o mesmo conceito da palavra. Por quê? Isso principalmente dentro do hebraico. Mas por quê? Porque o hebraico, ele era uma língua indígena, assim como os índios, né? Os americanos chegaram lá, ficou muito conhecido, o índio, touro sentado, né? Como é que é? O cacique. Olha o nome do cara, né? Touro sentado. Aí o nome do outro, como é que é? Pena vermelha, o outro pica-pau falava, né? Pena vermelha, pé de pano. Olha o nome das pessoas. A gente diz, é coisa de índio. A gente chega aqui no Brasil, é a mesma coisa. O que significa, né? O nome da minha santa cidade, Urubici, né? Mas um nomezinho desse tamanho. Mas para traduzir o quê? A mãe das águas geladas, né? Aonde nascem, nascente de rios de águas geladas. E tu vai lá, os rios estão lá, no Canoas, do Pelotas, depois eles se juntam no baixo, que forma o Rio Uruguai, que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul, e depois faz a divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina e vai desembocar lá no Rio da Prata. Isso quer dizer, nós fazemos xixi lá no Urubici e o argentino tem que engolir. Essa é a parte boa, né? Tem um argentino aí, vai com a bacia da prata lá. Não? Tudo nesse meio a gente está vendo que, quer dizer, mas como é que vai traduzir? Os índios apenas é Urubici. Ô Tiago, mas para voltar na nossa língua, olha só, mãe das águas geladas, olha o tamanho, com um nome desse tamanho. Então a gente pensa assim, o hebraico era assim, não. Como é que é o nome de Jacó? Jacó, que depois é Tiago, né? Vai falar Iago, que vem do Iago, só que na língua, na hora de fazer a transliteração, não existiu o T, né? Então o T é propício para nós. Se a gente olhar ainda, ninguém fala como é que é o espanhol, ainda o J ainda tem esse cultural de R, né? É Juan, é Juan, Jesus, né? Jeová. Vai transliterando, vai, e nós não temos aí, de Iago para Tiago. Iago ele é mais, mas Jacó, Iago, Tiago é a mesma coisa. Por que nós não temos filho de Jacó? Não, Tiago é mais bonito. É a mesma coisa. Tu vai na raiz, Tiago, Jacó é o mesmo nome. Mas olha na nossa língua portuguesa, olha, não está uma diferença? É isso que eu quero que você entenda. Jacó, nunca tu vai dizer que Tiago é a mesma coisa. Mas vai dizer duas coisas completamente diferentes? Não, é a mesma coisa. A mesma coisa, idêntica. Josué e Jesus. Yahvé é a salvação, ou é o Salvador. É o mesmo nome. Miriam e Maria. A gente tem a Miriam e a gente tem a Maria. Mas é o mesmo nome. É a mesma coisa. Se você vai entrar dentro de um dicionário para ver a raiz, né, da palavra, vai apontar para o mesmo lugar, a mesma raiz, o mesmo nome. Né? Mas a gente está usando nomes aqui para simplificar, então tem várias coisas que também na tradução. Vamos lá pegar aqui, eu estava falando Jacó. E a gente está, o que significa Jacó? Aí você diz, usurpador. Não, Deus está dizendo o que ele fazia. A qualidade de Jacó era ser passar perto, mas isso não quer dizer. Literalmente, o que significa Jacó? É que nem índio. Você daria para o nome do seu filho Jacó? O que significa Jacó no hebraico? Aquele que segura o calcanhar. Então você chega lá, quer registrar o nome do meu filho. Qual o nome dele? Aquele que segura o calcanhar. O cara, não parece índio falando? Como é que é o nome do filho? Aquele que segura o calcanhar. Esaú. Não, Esaú, o que significa Esaú? Vermelho, miludo, pelo vermelho. A mesma raiz de Adão.
Adão é um homem vermelho, ou seja, da cor da terra, porque ele foi tirado da terra. Então, você vê que as coisas é muito simples, né? Mas a gente vai, puxa, mas de onde é que tiraram esse mundaréu de coisa? Porque eles faziam isso, Iaco, né? Que significa aquele que segura no calcanhar, porque a hora que ele nasceu no parto, o irmão nasce primeiro, ele vem agarrado no calcanhar do irmão, e ao olharem aquilo, eles dizem, esse é um Jacó, o nome dele vai ser aquele que segura o calcanhar. Então, para a nossa língua, a gente diz, pô, mas então é o nome de Tiago, um nome tão bonito, né? Aquele que segura o calcanhar. Resumindo, nós já estamos dando exegese. Exegese vai trazer isso. Aquele que segura o calcanhar. Você daria para o nome, vamos botar um nome bem traduzido aqui. Vamos fazer o original, vamos dar na Bíblia. Pronto, troca tudo de Tiago e bota tudo lá em português. Aquele que segura o calcanhar. Ô, aquele que segura o calcanhar, vem aqui. Parece fora, né? Porque a nossa língua, ela possui muitos verbos. Olha a diferença. A língua hebraica não, a língua hebraica, ela na época de Abraão, era mais ou menos em torno de 1.200 palavras. Então é tudo muito resumido. E uma palavra designada, tudo define pelo que está no contexto. Às vezes, para saber a raiz de uma palavra no hebraico, você tem que ler uma página inteira da Bíblia, traduzida. Então, isso é exegese. Então, isso a gente tem que saber as línguas originais e tal. Dá uma parte engraçada. Então todo mundo quer o quê? Quer ir para o grego, porque o grego tudo é mais parecido com a gente, tem as designações, embora tenha muito mais verbo, mas facilita para nós. Tá? Outra, estimular o desenvolvimento da competência leitora, ou seja, eu tenho que saber o que eu estou lendo. Eu tenho que confiar que aquilo que eu leio é a essência da verdade para mim. Posso ler a Bíblia para buscar nela, que nem os ateus, né? Os agnósticos, leem a Bíblia para procurar erro. A Bíblia se contradiz nisso, porque eles não veem o contexto, eles não veem a singularidade, a essência do texto. Então eles começam a achar as falsas acusações de que o texto contradiz. Não se contradiz em nenhum tempo. É impossível se contradizer a palavra do Senhor. Ela é bem clara e evidente para isso, né? Dentro desses objetivos, se você passa lá próximo, esse é a pergunta que nós vamos responder nesse tempo. O ponto de partida para a leitura é o texto. Você sabe o que é um texto? Né? Então você tem que saber o que você está lendo. Nós vamos pegar primeiro aqui Salmos 1. Salmos 1 por quê? Porque é um texto que é fácil de leitura. Alguém aí nunca leu esse salmo aqui? Levanta a mão. Então, bom, pelo menos o Salmo 1 você leu, então também. Então ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele, a minha tradução é NAA. Aí não. Eu não sei qual é de você aí, mas é bom você vir com outras traduções que vão facilitar para nós aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse bem-aventurado, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. De quem que ele está falando aqui? Aí você pode dizer, pô pastor, isso é um bom desafio para nós, né? A gente não lê isso. Hoje eu não posso ficar sentado na roda dos escarnecedores, eu não posso me envolver em fofoca, não posso estar no meio da mentira, eu tenho que me esforçar. Isso é o que a gente pensa, mas o que o texto está dizendo para nós aí, né? Leia o primeiro versículo aí em silêncio, você leia o primeiro versículo. Quem é o bem-aventurado aí?
Quem é o bem-aventurado? O homem. Tudo bem. Outra tradução diz que é a mulher bem-aventurada? Não? Não tem a tradução feminista, moderna? Muito bem. Ainda não, irmão. Não está com esperança, irmão. Pode ficar esperando. Você não vai vir, não. Vai. O que diz aí? Quem é o bem-aventurado? Quem é bem-aventurado, irmão? O homem. Esse bem-aventurado, a palavra define como uma pessoa. Então, esse texto não é para mim. Se é bem-aventurado é um homem, e aí eu vou dizer para vocês, no original é bem-aventurado é o homem, não é um homem, ou é algum homem. O bem-aventurado não sou eu, o bem-aventurado não é você. Por quê? Olha lá, qualificação. Ele não anda no conselho dos ímpios. Você anda no conselho dos ímpios? Você anda no conselho dos ímpios? Claro que anda, meu filho. Se existe alguém que anda no conselho dos ímpios, é você. Quantas vezes você abre a internet e vê o conselho dos ímpios ali, aquelas notícias bem ridículas, e você ainda passa para os outros dizendo que aquilo é verdade. Não chama de fake news, eu chamo de idiotice. Não consegue discernir uma coisa da outra. Quantas vezes a gente vai tentar convencer alguém de que ele está errado em cima de um ponto de vista nosso, e às vezes ele está certo e ele vai envergonhar a gente. Cuidado com isso. Olha, a primeira coisa, irmãos, ele está dizendo que não anda no conselho dos ímpios. Gente, o que mais a gente busca, principalmente crente? Conselho. Conselho. Mas o conselho ímpio está dizendo o quê? Não está dizendo que esse conselho ímpio é uma conjectura de impiedade. Ele está falando que todo conselho dado por alguém para você parte da impiedade. Por quê? Eu sou um pecador, vou aconselhar outro pecador. Então ele está dizendo que esse homem, ele não anda no conselho dos homens. Você anda no conselho dos ímpios? Pronto, já desmoralizei você, viu? Ô pastor, eu ando, é verdade, eu escuto alguma coisa, creio neles, acredito neles e me lasco todo. Olha lá, segundo, o que ele faz mais? Não se detém no caminho dos pecadores. Você se detém no caminho dos pecadores? Aí você diz, não, mas pecador é uma prostituta, então todo mundo sabe que é pecadora. Eu não sou prostituta que nem ela, então não entro por esse lado. Né? Então a gente acha que a gente não é pecador. Não, ele não se detém no caminho daquele que anda no pecado. Você peca? Puxa vida, meu filho, então você não é bem-aventurado. E a terceira, que diz mais? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diz, não, mas eu não me assento na roda dos escarnecedores, porque foi dado ênfase para nós nesse texto, que o escarnecedor é alguém que arranca o couro da gente, né? Assim como o pastor, os caras vão, o assunto principal de domingo é o pastor, todo mundo tem uma pedra para tirar, na igreja não, mas em casa tem uma coisa boa na igreja, lá em Balneário, aqui em Barra Velha é outro mundo, lá estou falando Balneário. Mas Balneário assim, tem uma coisa boa na igreja, é a igreja que conquistou, a igreja comprou o terreno, a igreja fez isso, a igreja tem uma coisa errada, o pastor. Mas isso aqui, irmãos, deu errado, aí eu não estou conseguindo pagar o terreno também, o pastor veio com essas ideias, e o pastor fez coisa errada. Então, essa é a roda dos escarnecedores que a gente está dizendo. É isso que ele está falando. A gente sabe pontuar muito bem o que é verdadeiramente a conversa nossa. E vamos ser sinceros, irmão, falar pelas costas dos outros é que nem diz o sacrosanto, né? Ariano Suassuna, nosso filósofo brasileiro. Ele diz,
Se você vai falar mal de uma pessoa, não fale na frente dela. Deixe ela sair. Quando ela sair, aí vai começar a falar, porque ela vai ficar constrangida quando você está falando para ela, e você vai ficar constrangido de falar, então deixa ela embora. Não é assim, olhando no assunto, tira cada um. Mas ele está falando dele sair mesmo. Ninguém quer falar na frente. Já viu? Os irmãos conversam e falam, principalmente na igreja. E bate fora, lá fora, quando está chegando. Aí começa a assembleia na igreja, o cara traz a proposta e diz: irmão, você quer discutir o assunto? Aí o cara, aprovado. Sabia que aprovar essa porcaria? Porque o cara nem terminou a assembleia, nem chegou na porta, ele está. Foi aprovado essa porcaria lá. Cara, mas o pastor abriu um tempo para discussão. Aí o outro, vamos já almoçar lá em casa, que daí a gente põe esse negócio aqui, estou pensando igual você. Caramba, estava na assembleia para discutir o assunto aqui, ninguém falou nada, só em Balneário. Aí o que acontece? O domingo, o pastor na churrasqueira, o cara fritando bife lá, aqui em Barra Velha não acontece isso, mas lá em Balneário acontece direto. E pastor, que nem eu, 25 anos, pastor velho, sabe disso, rapaz. E o importante para pastor é, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O importante é eu estar na evidência. Né? Mas nós gostamos, cara, vamos ser sinceros, aqui entre nós, só entre nós, senhor, leva em consideração, cara, uma fofoca boa, né, cara? Não é aquela coisa assim, acontece uma coisa na igreja, no outro dia o cara está lá no açougue, cara, comprar uma carne moída. Rapaz, ontem teve um babado lá na igreja, o outro, cara não vai mais para casa, ele já fica, meu Deus, eu tenho que saber quem vai. Pastor, não pude ir no culto ontem. Pastor, mas cara, eu estou 25 anos aqui, pastor dessa igreja, nunca o irmão ligou para mim para dizer que não vinha no culto. O senhor está bem? Está tudo jóia, pastor? Está tudo bem, não está bem, não consegui. Quem é que vai contar para mim o que aconteceu ontem? O babado correu. Eu tenho que saber. Rapaz, não adianta a gente chegar. Esse cara não tem essa inclinação. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem, é o justo. Então nós vamos entender que toda a diagramação desse capítulo não está usando como referência nenhum desafio para nós. Ele está revelando quem? Cristo. O amar perfeito do Cristo. Quem é Jesus? Vamos lá. O bem-aventurado Jesus, ele andava no conselho dos ímpios? Que resposta bíblica nós temos para isso aqui? Eu faço tudo aquilo que meu pai manda fazer. Você faz tudo que o pai manda fazer? E pronto, já botou a carapuça, tá até o gogó, deu para bola. É você mesmo que precisa. Você está vendo quando a gente começa a ler? A gente começa a compreender. Agora da interpretação, a gente, cara, mas então bem-aventurado é a referência que ele está dizendo de um homem. Então só existe um homem que andou na terra que não gostava de uma fofoca. Quem era esse? Quem é que não se misturava no meio da impiedade? Jesus. Aí tu olha, poxa pastor, mas vamos continuar para ver se o pastor está certo. Pelo contrário, agora sim, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora é você, né, irmão? Você lê na Bíblia dia e noite, agarrado, não solta ela de jeito nenhum, né? Agora consegui. Não consegui. Puxa, você estava até agora tão certo que o Salmo 1 era para você, mas em 5 minutos o pastor disse que não serve para você, Salmo. Mas a palavra do Senhor diz que, texto bíblico a respeito de Jesus, o temor do Senhor será o seu guardião. O salmista fala, e ele andará conforme a lei do Senhor. Cara, nós conseguimos andar. Vamos pegar o primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Ama o Senhor o quê? Ser o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Pronto, já furamos, não guardamos o primeiro mandamento. Vamos pegar o segundo.
não tome o nome do teu Deus em vão. Pronto, já lascou-se. É só o cara lá topar e meu Deus do céu, que pancada. Não faça para ti imagem de escultura. Não, pastor, essa aí a gente passou. Se alguém te chama de desajeitado, de bonito, de feio, qual é a reação que você tem? Eu não gostei, pastor. Pois é, sabe o que é isso? Você tem um ídolo que se chama eu, que quando ele é ofendido, a sua divindade não quer ser arriscada. Caráter é aquilo que eu faço. Ora, quando eu me dou, é porque existe um ídolo dentro do meu coração, e esse ídolo é maior do que a minha própria força. Sou eu mesmo. Poxa, já 3 mandamentos eu não cumpri, e nós vamos bater todos eles, você não consegue cumprir. Então Deus mandou o quê? Cristo. E aí diz o quê em Romanos? Porque o fim da lei é Cristo, para a virtude de todo aquele que crê. Cara, nós vamos crer. A parte mais difícil, crer. Olha só, irmão, Deus deu água com açúcar. Crer. O resto é comigo. Porque nós não vamos sair do nada. Dúvidas? Pois não? Mas tu desejou dar uma pedrada num amigo alguma vez na vida? Então já matou. A Bíblia diz que o sentimento já te torna assassino, Jesus falou. Está escrito também lá, não adulterarás. Jesus diz o quê? Se a gente olhar com intenção impura, já somos adúlteros. Entendeu? É muito mais. O quadrante de Deus é muito mais sério. A santidade de Deus é muito mais relevante. Então Deus traz a lei para quê? Amanhã nós vamos entrar um pouco desse princípio. Não vamos, mas ela dá simplesmente para voltar ao pecado. Ela é só para que a gente veja que a gente não serve e precisa dele. Né? E aí ele vai dizer: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É só Jesus. Ele, olha lá, ele é como uma árvore. É a maneira como o judeu sempre ensina assim. E Jesus também usa isso, principalmente no Evangelho de Mateus. Ele traz um ensino e aí ele faz o quê? Uma parábola. Ou ele fala a parábola e depois traz o ensino. Pode ver, o judeu é assim, então ele traz o ensino e agora ele revela o quê? Uma parábola. E essa pessoa quem é? Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo, lá no dia certo, vai dar o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. A gente, tudo que faz é bem sucedido. Aí é como é que é? As igrejas caça-níquel. Usa esse texto e diz: irmão, se você fizer, você é bem-aventurado, se você trouxer o seu dízimo aqui na igreja, sua oferta, tudo que você fizer, você vai ganhar em dobro. Você é bem-aventurado, você é. Cara, mas não é eu que ele está falando, ele está falando de Jesus. Se tu olhar na realidade, desconstrói facilmente. Mas tu está no culto, aí no culto, tudo que se fala no culto é espiritual. Obviamente, eu também sou espiritual, eu estou dentro do culto. Esse é o nosso erro. Nós apresentamos o culto como espirituais. Nós tínhamos que apresentar o culto para Deus como carnais. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, quem sou eu para poder apresentar um culto diante de um Deus tão santo? Quem sou eu no meio dos homens dessa terra que tem a graça de ter uma Bíblia e poder abrir e ouvir o Senhor falar comigo? Quem sou eu, Senhor? O culto nosso seria diferente. Não seria diferente? A gente não faria do culto, às vezes, o desejo do meu Deus. Eu quero um culto que agrade o meu Deus. Eu quero ser agradável. Eu quero ser agradado no culto. Não.
O culto verdadeiro é quando eu agrado a Deus, não quando eu sou agradável. Não tem nada a ver com a Bíblia isso. E não tem nada a ver com a essência de culto. Mas a gente deturpa tanto e tanto e tanto que até o culto se torna deturpado muitas vezes por nós mesmos. Porque entrando no culto, tocando 2 músicas, nós já estamos na presença de Deus. Irmãos, nós estamos na presença de Deus quando a gente está no banheiro tomando banho. Meu Deus, Deus está me vendo. Está vendo você. Está vendo você quando você está vendo o celular, o computador, ele também está vendo. Ele está vendo você quando você está trabalhando, ele está vendo você quando você está descansando, ele está vendo você o tempo todo. O problema é a gente que pensa que engana Deus. E a gente às vezes acredita que passa a perna em Deus. Né? Mas ele é tão bom ainda, né? Vamos aprender com isso. Aí ele muda. Olha só por que a gente está falando que é de Jesus. Ele está falando de um homem. Agora ele está usando o que? Aplicação. Leu, compreendeu, trouxe o exemplo da árvore. E agora ele vai botar o que? Aplicação. Os ímpios. Ele está falando do ímpio. Aí seria um homem correlacionando com o outro. Não, ele está falando um homem justo. E agora o que? O resto tudo. O resto tudo são o que? Nós. Os ímpios não são assim. Nós somos assim? Então nós ficamos com a segunda parte. Estou falando que é um conceito judaico isso, dentro dessa poesia judaica, né? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Se não fosse o Senhor, onde é que você estaria hoje? Quem sabe se preparando para ir para o bailão, para perder a sua vida. Quem sabe no meio de uma briga, alguém dava uma facada no teu pescoço, você pronto, ali acabava a tua história. E Deus separou você para que você estivesse hoje aqui, aprendendo mais do Senhor. Olha a diferença do negócio. Olha a diferença do negócio. Os ímpios não são assim. E diz mais versículo 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. O juízo é o quê? É o comparativo do justo, do bem-aventurado com os ímpios. Então tem uma discrepância ou é igual? Não. Um não anda, não se assenta, não fala. Os outros são tudo aquilo. Vêm os pecadores na congregação dos justos. Agora ele fala, peraí, mas agora na aplicação ele passa para um povo. Ou seja, é por causa do Messias, o Cristo, Messias no hebraico, o Cristo em grego, que revela para nós um povo. É por causa dele que nós agora somos tidos como justos. Agora nós somos justos não porque nós não andamos, não fazemos isso, é só Cristo, mas porque o Cristo é o justo. Então agora ele nos coloca dentro de um povo que congrega dentro de atos de justiça. Agora é o Cristo que reina na minha vida, que toma as decisões que eu preciso fazer. Você está vendo a interpretação clara do texto? E aí ele vai comparar o quê? Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, aqueles que dependem do bem-aventurado, aqueles que se submetem ao Cristo, aqueles que elucidam no seu coração a dependência do Cristo. Só tem um jeito de você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Não é você se esforçar, meu irmão, é você ter o Cristo como Senhor. Então ele te coloca na congregação dos justos, e aquilo que era antes agora se torna perfeito, aquilo que era fraquecido agora se torna qualificador. E ele diz: mas o caminho dos ímpios
perecerá. Ou seja, tem gente que não vai conseguir ver o Cristo, não vai se espelhar no Cristo, não vai reinar com Cristo. O caminho dele, o que vai ser? Perecer. Dúvidas? Pois não? Sim? Sim. Boa, boa. Ah, e tem essas pessoas? Vice como é bom? Quem tem a NVI aí? Outra tradução. Essa aí é a nova na linguagem de hoje. Quem tem mais? NVI. Tens aí? O versículo 3, lê para nós. Isso, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto do tempo certo e suas folhas não murcham. Não, é o versículo 3 aí? Árvore plantada junto àquele lugar, a qual possa o seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não, é só a primeira parte. Isso. Como é que faz a NVI? Na NVI isso fala é como. É como. Isso. Ele faz o comparativo. Joia. Por isso que eu digo, lembra que a gente estava falando lá que ele vai usar, como é que eu vou dizer assim? Essa parte ele tá usando ela para exemplificar, né? Eles pegam o contexto, que eu estou dizendo, exatamente, para dar o exemplo. Então não quer dizer que a tradução esteja errada, mas ela está utilizando, ela já está indo para a interpretação dentro da aplicação, dentro da compreensão, melhor dizendo. Ela provavelmente ela vai desenvolver isso no próximo versículo. Ela vai ampliar isso. O que não é comum numa tradução, mas antes vai fazer o é como. Ou seja, esse é o justo, o bem-aventurado, e aí traz o exemplo do bem-aventurado. O é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. É como, é o exemplo desse. Né? E tudo que ele faz é bem sucedido. Então a gente vai ver isso. O exemplo para nós, eu estou dizendo assim, o bíblico correto é, ele está usando, ele está indo pela linha da compreensão. Ele está dentro da mesma, ele vai mostrar, a gente faz a leitura e entra na compreensão para depois ir para a interpretação. Embora eu estou dizendo, é difícil. Novamente estou dizendo, por isso que eu falei, leia, tenha 3, porque não é muito fácil tu pegar dentro da nossa língua, quando estamos falando, principalmente na nova linguagem de hoje, tu tem uma boa tradução, ela é uma boa tradução, não é ruim não, mas o que a gente está falando disso? É porque tem que trazer para o cotidiano de hoje. Rapaz, você imagina como que era falado a língua portuguesa há 100 anos atrás? Farmácia era com PH, né? Há 20 anos atrás, na escola a gente usava trema. Hoje não se tem mais. As mudanças na forma e no vocabulário vão aparecendo, mas eles querem manter a essência. Como é que você vai colocar isso dentro? Então a tradução é uma coisa extremamente difícil, porque ela está passando o contexto de um povo dentro de um momento, e agora transferir isso para 4.000 anos depois. Olha a dificuldade. Pois não, meu irmão? Posso fazer uma pergunta? Diga. No versículo 6 ali, Deus diz que conhece os caminhos dos justos, né? Sim. Então, considerando que os justos que façam todos aqueles que estão em Cristo, né? Exato. Por sua vez, ter a sua vida justificada pelo sangue. Enfim, Sim. Como a gente é possível entender que esses justos eles andam no caminho dos pecadores, detêm na roda dos pecadores, como diz o primeiro versículo, ou não? Isso não tem mais como acontecer com os justificados. Não, é porque justamente nós estamos entrando. O que vem a resposta, por irmão? Boa pergunta. Nós estamos entrando dentro da mentalidade de um salmo, de uma música, de um poema, que ele está revelando como é
a essência do povo naquele tempo. Manifestando Cristo, vem o resultado disso. Nós já temos o Cristo revelado. Então nós entendemos esse texto, é muito mais fácil. Entende? Nós em Cristo, não andamos na roda dos escarnecedores, lutamos contra o pecado, vencemos o pecado em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já nos deu todas as armas necessárias para isso. Mas a gente, quando vai para a realidade nossa, da carne, da nossa fraqueza, é ali que o pastor está batendo. É isso que o salmista está dizendo. Se não for o justo, se não for o bem-aventurado, se não for a árvore frutífera você nela, nós não temos como frutificar. Entende? É isso que o salmo está querendo dizer. Ele diz: olha para o teu Deus e contemple Ele. É isso que o Deus está dizendo. Espere no teu Deus, porque você não tem capacidade de não andar no conselho dos ímpios. Porque você vai pedir conselho para o ímpio. Você não consegue não escarnecer. Porque você às vezes até não escarnece com a boca, mas no teu coração vem isso. Né? Ou às vezes você não quer, você nunca matou ninguém, eu também não. Mas no meu coração, já matei de pilha. Então, essa é a coisa. Por isso que eu estou dizendo, nós temos lembra que nós vamos da compreensão, vamos para a interpretação. Nós já temos o fechamento, o Cristo. Então, fechou. Então, nós temos sempre, olhando o texto bíblico, ter o quê? Um fechamento. Nós temos sempre que olhar para o texto bíblico na interpretação e na compreensão, apontar para quem? Para algo revelado. Pronto. O Cristo. Aí é fácil. Hoje é muito simples fazer programa de computador. Mas quem fez o primeiro? Hoje é muito simples. A gente olha na rua, tem vários carros de vários modelos. Mas quando o alemão lá, o Mercedes, ele inventou o primeiro veículo, foi o alemão que inventou o primeiro carro. Depois todo mundo botou 4 rodas, direção, aí foi fácil. Mas o primeiro andava batendo no lombo de um cavalo. Hoje todo mundo diz: não, mas bota uma montadora, faz o carro que quer, pode fazer. Mas o primeiro. Então hoje tem o quê? É nesse ponto. Quando o Cristo é revelado, então todas as coisas elas se tornam o quê? Consensuais para o nosso entendimento. Ela começa a trazer para nós a revelação desse todo. Mas é uma boa. A gente vai. Pastor, a gente vai ficar então como pecador diante de Deus, vai ser colocado como ímpio? Não, meu filho, não é isso que o pastor está dizendo. É que sem Cristo nós vamos continuar naquilo. Agora com Cristo nós vamos lutar contra aquilo. Nós não vamos nos submeter aqui. Mas tem hora que quando a gente vê, está tudo ruim. Sem vergonha, eu concordo, não é sem vergonha, né? Porque a gente dá uns tapas nele. A gente já está aqui. Aí daqui a pouco a gente diz: irmão, mas tu não está sendo muito carnal. Aí tu. Meia hora falando mal dos outros e não orando por eles. Se nós tivéssemos orado 5 minutos, valia mais do que meia hora falando mal. Está errado. Como no nosso coração isso cai bem, não é? Não cai consensual, estou dizendo, é o Cristo que traz isso para nós, porque não é da nossa natureza. A nossa natureza é esmigalhar os outros, é menosprezar o outro, é botar o outro para baixo. Mas a natureza de Cristo é fazer com que a gente seja arrancado do jambuzeiro velho e seja plantado na oliveira verdadeira. E agora podemos ter, ao sermos apertados, óleo, unção, presença de Deus. Já o jambuzeiro, quando aperta, ele dá azeitona igual, mas a hora que tu aperta, vira poeira. Porque ela não tem óleo, mas a videira possui. É isso que o salmista está dizendo: olhe para Deus, porque tem um homem que vai olhar para ele e vai mostrar para vocês: ele é o justo, ele é a árvore frutífera. Se vocês forem ligados a ele, vocês serão frutíferos. Muda? Então nós conseguimos ler o texto, compreender o texto e agora também aplicar, ou seja, interpretar o texto.
Claro que tudo quem fez isso foi eu para vocês, mas estou dando uma correção, porque também você não quer, né? É só para abrir a mente. Mas quantas vezes você lê esse texto e diz, puxa, eu tenho que me esforçar mais? E quantas vezes você se viu dentro dessa mesma condição do salmista? Então hoje, quando você lê o Salmo 1, você vai ler o quê? Diferente. Existe a árvore frontal. Existe o homem que pensava na lei do Senhor de Deus. Você pensa, quando me converti, quando eu lia e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquilo ardia no meu coração, no meu peito, aquilo queimava mais forte que uma brasa na minha pele. E eu dizia, eu tenho que ser esse homem, que eu tenho que cair. E eu comecei a decorar texto bíblico, e andar com texto bíblico. Eu tenho que botar texto bíblico na minha cabeça o tempo todo. Hoje eu olho e vejo, cara, mesmo na minha ignorância, como Deus foi misericordioso, e nunca esqueci os textos, a palavra. Mas às vezes passo o dia inteiro resolvendo problema, falando, orando e tudo, e eu paro e digo, cara, mas eu ainda não me alimentei o suficiente e não deixei essa palavra de Deus ser interpretada, compreendida e interpretada para o que eu necessito, para o meu dia. Aprendemos alguma coisa até agora? Pronto, não, é comigo, só bota aí o teu lado no trânsito que eu vai ver. O cara cortar velho, mas é burro isso aí, né? Tudo espiritual. Você imaginou se a gente fizesse o culto para Deus aqui na nossa falsa espiritualidade? Porque às vezes a gente pensa que o culto é mais espiritual. Como a gente dirige o carro? Você imaginou? A irmã na frente começava o louvor, errava a letra, o cara, mas que irmã burra, hein? Voltava, amém. Que culto ia ser, rapaz? No final do culto, eles não pegando o pescoço todo, eles não jogando a janela. O que aconteceu? É o culto dos crentes. Eles são assim. Se a sinceridade, você imaginou, meu? Você imagina, só pensa, se a tua testa, ela virasse um mini outdoor, você pode imaginar assim, só 5 minutos, e você virasse para as pessoas e fosse revelar o que está lá dentro de você. Ah, meu Deus, lá atrás, agora pronto. Mas, meu Deus... Nós já tudo sair daqui, sim senhor. Oi, irmão, como é que tá? Você imaginou 5 minutos aquilo que está no nosso coração fosse revelado, exteriorizado para os outros. E a gente ainda chega dentro dos outros, a gente diz, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu gosto tanto de escutar quando a pessoa diz assim, mas pastor, eu não posso ir para o inferno, sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não faço nada. Meu Deus, é ladrão, é safado, é sem vergonha. Senta aqui que eu vou mostrar quem tu é. Aí tu abre a Bíblia diz, ó, não é um justo, não sequer, todos se desviaram. É tudo mau caráter, veiaco, safado, sem vergonha. A pessoa diz, daqui a pouquinho ela está quase só com os olhos assim, pastor, é verdade. Por que a gente quer sempre botar Cristo em segundo plano e a gente em primeiro? Se isso não fosse verdade, esse lugar aqui não era tão disputado dentro de uma igreja. E a gente diz, não, pastor, mas isso é porque hoje tem os homens, né? A primeira morte na Bíblia é fruto do quê? Hã? Inveja? Não, fruto do culto. Primeiro culto. Ué, primeiro culto, batista, o que aconteceu? Já saiu um planejando o fim do outro. Queria o primeiro culto batista. O irmão diz assim, cara, vamos fazer um culto para Deus? Eu vou pegar lá um rabanete, vou levar uma cenoura, vou levar umas couve-flor, um repolho, nós vamos apresentar para Deus. E eu disse, não, mas eu não posso, cara, eu só tiro o couro dos bichos, a gente não pode comer carne, mas a gente usa gordura a gente não usa gordura, a gente usa só o couro para roupa, né? Porque o homem não podia comer, ele era vegetariano, né? Só depois do dilúvio que Deus permite o homem comer carne. Até ali não existia gaúcho, que beleza que era. Né? O senhor nem vem depois.
Aquela condição, o cara só comendo bebida, ele vai lá e tira, a Bíblia diz, da gordura do animal, ou seja, o perfume do animal ao ser morto e arrancar do seu corpo, aquilo trouxe para eles, cara, isso é primícia, isso é o melhor que eu tenho. É porque o animal foi bem criado, foi bem cuidado. Então agora eu vou tirar todo o tempo da minha dedicação, que está expressado na gordura do cordeiro, para oferecer ao meu Deus. O outro foi lá na roça, pegou lá, encheu no cesto, foi lá, apresentou para Deus. Deus olhou e disse: rejeitou Caim e sua oferta. Ele primeiro rejeita Caim, depois a oferta. Enquanto que Abel, Deus aceitou Abel e sua oferta. E chegou diante de Deus e disse: pá, é o culto que eu quero. E aí, né, foi impetrada a bênção apostólica e eles foram embora. E o outro foi para casa e ficou: tem que matar esse cara. Porque, cara, 2 pastores na igreja não dá. Um de nós tem que morrer. Vou fazer o culto do meu jeito. Esse negócio de matar bicho, não tem bicho, cara. Meu negócio é planta. A gente diz: não, mas ele oferecia errado. Não, irmãos. O cara oferecia sementes crespadas como no santuário para ser queimada como oferta diante de Deus. Eles também recebem isso, né? Então, quer dizer, Deus já desde o começo sabe que é bom. Ele já sempre gostou das coisas, né? Já como a gente fala, já usando, como é que é, a fumacinha lá, defumada. Já gostava das coisas defumadas. Já tinha que subir o cheiro para ele. Deus sempre descobriu saber o que era importante. Mas quando a gente olha a realidade disso, o seu irmão que convida, e o seu irmão vai na inocência. Abel vai na inocência do seu irmão mais velho, como um guia, ou seja, levado na inocência para ser sacrificado. E quando chegaram no campo, no território meu, ele não foi lá no meio do rebanho. Quando chegaram no meio do rebanho, lá tinham outros que trabalhavam com ele, mas foi para o campo, aonde na minha individualidade, na minha condição, dentro daquilo que eu quero apresentar para Deus, eu domino. Então é aqui nesse meio que ele se levanta contra seu irmão e o mata. É sério? Pode ser que você nunca leu também o texto, mas se você vai ler, você vai ver. E ele levou o seu irmão para o campo, para o lugar dele, aonde ele dominava. Lá ele matou o seu irmão. E Deus aparece para ele e diz: cadê seu irmão? O cara de pau, que nem nós. Meu irmão? Não vou saber dele, não sou tutor dele, não sei lá, meu irmão. Cada um que fique, cada um que busca a vida. A gente vai buscar o Senhor só no próximo domingo. Até lá não vem procurar coisa aqui para nós. Aí ele disse: o sangue do teu irmão sobre a terra clama por justiça. Aí ele, que é descoberto por Deus aí. Aí Deus: e agora? Agora tu vai ser errante e vai caminhar pela terra. Mas se o Senhor me trouxesse esse castigo, esse pecado, o que vai acontecer comigo? Eu estou morto, não é o que ele fala. Aí Deus disse: não, está morto, não vou botar uma marca em você e as pessoas não, mas tu vai continuar aí, plantando e não dando nada. Aí se lascar todo. Não é uma árvore frondosa. Não, espelhou o Cristo. E o sangue de Abel, segundo Hebreus, diz que ainda está lá funcionando diante de Deus. Porque a inocência do sangue de Abel não se compara, mas ela é ela manifesta uma pré-ação do Cristo no seu sacrifício. É o inocente que é levado a ser sacrificado sem nada. Embora Cristo soubesse, Abel não sabia o que Caim ia fazer com ele. Mas começou a briga onde? Pela inveja? Não, no culto. Cuidado o culto que você oferece ao Senhor. Beleza?
20 minutos de intervalo, diz que tem recreio. Você vai comer lá e depois você volta com bastante sono para nós encerrar e ir embora. Já está com as orelhas quentes já, imagina até as 10 horas. Pô, tem que pagar a luz que eu esqueci, não sei o que. Daqui a pouco você vai. Pô, cara, não tem nada a ver. Acontece isso aí com vocês? Tá vendo? Então você precisa o quê? Um lugar. É isso que ele está dizendo. Ó. O estímulo é passivo. Se você não tiver a compreensão para ler, você vai ler e você não vai reter nada. Mas o estímulo, ele sempre vai ser passivo. Porque que nem você já viu, eu vou andar de bicicleta. Eu disse, peraí, eu vou botar a mão no guidão, as duas, agora eu vou botar o pé no pedal, agora eu vou caminhar e vou tentar me equilibrar. Não, você monta na bicicleta e vai embora. A leitura é a mesma coisa, né? Eu vou juntar o A com o E, aí. Não, você lê. Então é isso que eu quero que você entenda. Isso precisa ser natural nosso. Não vai mudar isso. Então nós estamos exemplificando isso, né? Esse estímulo passivo de promover incontáveis possibilidades que se construírem aprendizados a partir do que foi lido. Ou seja, o modo de ler é passivo. Veja, o modo de ler é passivo. Mas a compreensão, o segundo passo, leva-nos para construir um aprendizado. Então eu preciso ler uma vez, ler duas vezes, ler três vezes. Aquilo que é passivo se torna lá parte do que eu vou construir. Biblicamente, por isso que precisa ler várias vezes, né? Várias vezes. Então a gente precisa ter essa noção da leitura. Ler a Bíblia. O cara entra na igreja, vai se batizar, a pessoa diz o que a pessoa. O que a pessoa precisa fazer? Ler a Bíblia e orar. Pode ver, a única coisa que se ensina na igreja, o que você tem que fazer? Ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Né? Você tem que ter compreensão. Eu quando comecei a ler a carta de Paulo aos Romanos, e ela, na hora de interpretar ela, para eu ter uma similaridade no conceito da interpretação, eu tive que ler pelo menos 20 vezes. Você lê a mesma carta 20 vezes, faz toda a exegese, faz toda a hermenêutica do texto, depois você vai para o outro tempo da exegese. Quer dizer, a última vez que eu contei o livro do Romanos, eu estava em 38 vezes, depois eu não contei mais. Então, quantas vezes você lê um texto na palavra do Senhor? Para você poder agora compreender isso e agora fazer com que esse texto tenha um sentido na interpretação. Ele se feche, se coadune com a palavra como um todo. Que senão ela apenas fica nesse sentido passivo e ela não vai possibilitar essa construção e você não vai conseguir aprender, né? O aprendizado do que se lê. Depois que se interpretou, nós falamos do Salmo. Você todas as vezes que lê Salmo daqui para frente, você vai ler o Salmo 1 de maneira diferente. Por quê? Houve a leitura, embora você leu uma vez só, houve a compreensão e houve o quê? A interpretação. A hora que o tripé se fixou, você desceu ao coração. Isso ninguém mais tira do coração de você. Daqui 10 anos alguém vai falar, esse texto está falando de Jesus. Mas eu vou te explicar. Rapaz, isso é profundo. Claro que eu fiz curso de médico lá na igreja, não, Igreja Batista, mas São Mó.
Que nem diz a minha mãe, né? Ninguém gava, mas não é cagava, né? Isso é uma cacofonia, né, rapaz? Vamos lá, próxima. Coisa do vicia é cheia. Ó, a leitura requer e permite. Ela requer porque você vai precisar fazer esses pontos. Mas ela permite você classificar, se você quiser classificar, dependendo do que você for fazer, sintetizar, você vai contar uma história, por exemplo, do povo de Israel. Você vai estar num sermão fazendo um ponto sobre a vida de Abraão, você não vai contar Abraão, venceu o Sara, casou com Sara, saiu da terra, de Padarã, e depois eles foram para a terra, sem saber. Não, cara, você tem que sintetizar a história. O que você quer daquela história que vai servir para o que você está trazendo? Selecionar textos. Daniel aqui selecionei vários textos. Para quê? Para que a gente tenha a importância disso. Relacionar. Ela precisa ter o quê? O que eu falei. Não adianta a gente ler texto bíblico, ter conhecimento da leitura sem ele relacionar ao Cristo. Ele precisa ter um fundamento, precisa ter um objetivo, precisa ter um alvo. Né? A gente vai limpar a igreja. Vamos começar por onde? Vamos começar lá da calçada e a gente varre para dentro. Não. Você começa daqui para jogar sujeira fora. Então tem um sentido. A homilética também dá para nós o que? Uma interpretação bíblica, ela dá para nós um alvo, ela dá um objetivo, ela dá um sentido. É você ir arrumando as coisas. Quando chega lá limpando a calçada, todo mundo que passar na rua vai dizer: ó, está terminando a faxina. Não é? Vai passar alguém e vai gritar lá no carro: está terminando a faxina aí, mano, está tudo pronto. Por quê? Porque você está limpando a calçada. Ninguém começa a limpar as coisas limpando a calçada. Né? Vê a construção do negócio. Né? Você precisa sempre relacionar. Enumerar é casual, obviamente, por isso. Você vai saber, por exemplo, as 12 tribos de Israel. Você tem que enumerá-las, você tem que trazer os 10 mandamentos, para o primeiro, para o segundo, as 10 pragas do Egito. Qual é a 7ª praga do Egito? Quem sabe? Eu não numerou. Quando você estudou, você não enumerou. Olha o exemplo. Pastor, qual é a 7ª? Chuva de pedra. Pode ir lá na Bíblia aí, porque esse senhor vai atrás do vestido, vai apanhar de novo. Se está enumerado, você vai sempre, você vai lembrar. Você está vendo? Para interpretar, sim, você leu uma vez, enumerou, pô, 10 pragas. Por que você não enumera as 10 pragas? Não qualifica elas. Os 10 mandamentos, porque você não enumera os 10 mandamentos, não qualifica os mandamentos. E aí você vai ver que isso é um método de leitura e vai trazer para nós o que? Aprendizado. Você lê. Aí se eu falar para vocês: você conhece os 10 mandamentos? Todo mundo vai dizer: você lembra? Beleza. Qual o 7º? Você entende? Porque numerou. Eu consegui os mandamentos numerar como? De baixo para cima. Porque está ali: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás o teu próprio. É mais fácil. Então tu já está ali no 5º mandamento. O 4º mandamento: honrar pai e mãe. Isso está lá escrito no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus ele exemplifica o mandamento, ele não diz: vocês sabiam que existe um mandamento que diz que é para honrar pai e mãe? Ele não fala isso, não. Como é que ele fala? O 4º mandamento. Paulo vai falar o quê? Não é sábado, não. Pode ver. O 4º mandamento é honra pai e mãe. É o 5º mandamento? Sabe por que eu gravei, pastor? Porque eu ensinei para minhas filhas com gestos. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer tudo 2, né? Não fazer ídolos perante ele. 3, não falar o nome de Deus em vão. 4, todos os dias trabalharás, no 7 descansará, então o polegar descansa no seu polegar. Honrar pai e mãe, que é o 5º, e assim em libras em inglês.
Aí é o que eu estou dizendo, o facinho. Não adulterarás que o casal está aqui, o resto fica longe. Mas que bom você ia. Aí o não matarás. O adulterarás é aqui, porque tem 2 aqui e 5 aqui. Então o casal fica junto e entrelaçado e os outros que. O certo não é? Isso daí, o 8º. Aqui está dizendo que é para não roubar. Olha, nós estamos na confusão de número. Portanto, nós não vamos roubar um do outro aí. Né? Você vai ver que lá no Novo Testamento, Paulo vai usar muito isso também. Ele vai usar ele vai dar o número da praga do Egito. Ele vai dizer, ó, aconteceu isso no Egito. Hebreus vai usar muito isso. Né? A primeira praga, a segunda praga. Ele vai trazer esse contexto para que a gente justamente possa o quê? Facilitar o conhecimento nosso, para que a gente repouse isso, guarde isso, coloque no coração. Né? Então, por isso que eu digo, imaginar aqui, mano, não é você ficar imaginando coisas. Imaginar é a gente, quando termina de ler, a gente tem que ter um tempo para você não está lendo às vezes, eu gosto muito de ler por causa disso. Na imaginação você já está imaginando assim, ó, por exemplo, Abraão levou o seu filho, você já não está lá na montanha? Na cabeça da gente? Você já está lá na montanha. Ele lá em cima como um holocausto em cima de um altar e Abraão levantando o cutelo para assassinar ele, né? Para matar o filho. Você já vê tudo aqui. É essa imaginação que nós estamos dentro. Isso faz parte das linhas nossas para compreender e também depois na interpretação. Tá? Organizar, obviamente, você não vai imaginar sem a organização, porque senão você vai imaginar coisa que não tem. Né? Predizer e olha lá, compreender. E depois interpretar, e depois de interpretar, analisar, porque às vezes a gente interpreta um texto e a gente passa um tempo e recebe mais informação. E assim que a gente recebe mais informação, nós vamos levar para aquele contexto para analisar. Então a gente vai ficar mais o quê? O que aconteceu lá? Isso tem um exemplo bíblico lá das igrejas, a igreja que Paulo chegou pregando e a igreja disse para ele: que igreja foi essa lá? Já vão embora. Os bereanos. Os bereanos eram mais sábios que o de Tessalônica. Então, quando Paulo chegou pregando, ele disse: não, você está pregando, beleza, mas nós vamos ver onde é que está isso na Bíblia. Ele estava lá analisando, nós temos um conhecimento e que agora está passando outro conhecimento. Mas você está usando o texto bíblico atrás do mundo aqui, não é? E eles foram lá na Bíblia e viram que tudo que Paulo estava falando era verdade. Puxa, que beleza esse negócio. Ao analisar aquilo, ele recria. Ele não reinterpreta, ele acrescenta a sua interpretação. Ah, pastor, mas eu estava errado em interpretar Salmo 1 como a gente interpretava para a gente melhor. Não, irmão, é o que você tinha de compreensão. Você leu uma vez, ou quem sabe mandaram a gente decorar, ou você decorar na EBD, na classe você decorou. E ali aquele salmo, sempre que você lê aquele salmo é gostoso, ele traz ensino para você, mas você nunca foi a fundo. Hoje você vê Paulo bibliográfica e pum! Eu deixo de usar aquele texto? Não, mas agora eu uso como uma nova informação, uma compreensão completa. Eu chego a uma perfeita interpretação. Então agora eu analiso todo o conhecimento e eu recrio a minha postura. A minha postura diante do Salmo 1 hoje ela é diferente da que eu tinha antes. Não é? Tanto é que eu pergunto a vocês, agora o Salmo 1 entrou. Ô pastor, vai entrar na cabeça, gente. Não esquece mais ele. Quer ver? O Paulo vai ler o final aqui. Lê para nós aí, que a tradução. Olha só como é legal esse negócio. A gente lê. A do Paulo é a King James, né? Vai ler, olha o último versículo.
como é muito diferente das outras traduções, mas como ele é muito mais profundo. Conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O caminho do justo, segundo aqui, é conhecer quem? O bem-aventurado. Ou seja, ele encerra utilizando as mesmas condições do primeiro versículo. Aí você vê que ele desenvolveu a costura e fechou. Não deixa ponto solto. Olha, o que é bem-aventurado? Aquele que conhece o Senhor. Uau. Olha só o que Deus quer se revelar para nós. Poxa, mas a gente não tira nem tempo para ler a Bíblia 2, 3 vezes, prepara a cara. A gente não tem tempo. Mas eu não estou dizendo, lê um dia numa tradução, lê outro dia na tradução, fica a semana inteira num versículo só. Às vezes eu chego na igreja e digo, irmãos, hoje eu vou pregar um versículo. Às vezes eu chego na igreja e prego um versículo. Eu fiquei a semana inteira com o versículo na cabeça. Aí eu vou esmiuçando, palavra por palavra, letra por letra, voltando, chega lá, eu prego. Uma hora na igreja, eu disse, meu Deus do céu, patrão, onde é que o senhor tira tanta coisa? Não, mano, eu não tiro. Tudo isso está aí dentro. Só que o garimpo, o ouro mesmo, ele não está aí dando sopa, senão ele não era precioso. Isso quer dizer, as coisas de Deus, elas são secretas, elas são chamadas pela palavra como mistérios de Deus. E conhecer a Deus é disponibilizar o coração a conhecer mistérios de Deus. Aquilo que Deus tem de particular para elucidar para você, para mim. Isso é extremamente honroso para nós. Por isso o judeu, ele copiava o Antigo Testamento. Quando ia escrever o nome de Deus, ele trocava de pena. Existe uma pena só, uma só caneta para escrever o nome de Deus. Ou seja, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Quando eles vão até hoje ler a Torá, na sinagoga ou lá em Israel, na Zeudan, tem que cobrir a cabeça, peraí, não é de qualquer jeito. Não é já hora de bermuda, de cueca, Jesus, aqui ó, Jesus, amém. O que o senhor acha aí? Eu estou passando um aperto na vida. É assim, não é assim, não é nem Jesus, é Jesus aí, irmão. Mas velho, como é que tá a coisa aí? Dá uma limpada na minha barra aí. O judeu não dá. Ah, mas ele vira ritualista. Peraí, gente, a gente tem que ver. Não é ritual. Você tem que saber, quando você conhece a autoridade do Deus Todo-Poderoso, você vai botando a mão na... Eu gosto muito de Isaías. Até o capítulo 5, Isaías está profetizando. Ele profetiza contra daquele povo, Deus vai derrubar, aquele lá, o reino vai ser queimado, aquele vai ser destruído, aquele vai ser tudo. Isaías era o profeta. Aí ele chega no versículo 6, chega no capítulo 6, quem que ele vê? Ele vê o Senhor. E quando ele vê o Senhor, o que ele diz? Ai de mim. Você pode ver o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, é os ais de Isaías. Ai da cidade impenitente, ai daquele negócio, ai daquele povo, ai, todo mundo. Quando ele se depara com Deus, ele, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e que habita no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Aí ele, e aí no meio da reunião do concílio de Deus, a quem enviarei? Quem é de por nós? E aí ele diz, pode ser? Então o Senhor diz, pode, era isso que eu queria. Não. E então o anjo vai lá com a tenaz e pega uma brasa viva diante do altar do Senhor, de qualquer jeito. E uma brasa viva e toca onde? Bem salva. Aí eu já imagino, lá não imagino, aquela fumaça velha, aquele cheiro de couro fedido, saindo para cima e ele disse que tinha a boca bem grandona, Isaías, saiu com um beicinho assim, fez botox, foi o primeiro que teve. Isaías foi profetizar só com assobio. Para os outros era assim, ai de você. Quando ele olhou para ele, é que nem a piada
começou a contar, né? Que o cara saiu na floresta dizendo, hoje vai ter festa no céu. Daí o sapo abriu a boca aqui. Opa! Aí o cara, só que boca grande não entra, que coitadinho do jacaré. Assim é isso aí, né, cara? É de todo mundo. Quando ele vê o Senhor, o que acontece? Ai de mim. Ai de nós, que quantas vezes dormimos com a nossa cara em cima da Bíblia. E o Senhor estava ansioso que você lesse o próximo versículo, que Ele daria a resposta do que você passaria no outro dia. E você preferiu dormir do que escolher o que Ele queria mostrar para você. E no outro dia você quebrou a cara e disse, pô Senhor, eu disse, eu li a Bíblia ontem, mas fui pego desprevenido, e Deus disse, meu filho, se tu tivesse lido, não passaria por isso. Você entende? Nós não estamos aqui, irmãos, apenas num tempo de aprendizado, nós estamos aqui num tempo de confrontação também da nossa fé. Como que nós lemos a palavra de Deus? Isso eu trago no meu coração. Meu pai, por exemplo, nunca vi ele orar. Minha vida toda está com 87 anos. Se ele não tiver, às vezes ele está de pijama no verão, pijaminha curta, vai orar, ele põe lá no que se chama chambre, aqui eles falam roda, não é chambre, é mais chique. Põe uma coisa, sempre cobre, não. Como é que eu vou me apresentar em oração diante de Deus com as pernas de fora? E eu ficava olhando assim, tem uma coisa que a outra, né? Parece tão legalista, mas agora quando eu olho e vejo, eu disse, mas quantas orações meu pai teve respondidas? E eu que me acho tão espiritual e não sou tão legalista, que para mim pode orar de qualquer jeito, Deus olha o meu coração, as minhas não são tão ouvidas. E a dele que se cobre quando chega diante de Deus, o Deus não se encobre para ouvir as suas súplicas. Eu acho que eu preciso aprender com ele, não ele com a minha. Faz diferença. Mas às vezes a gente quer que o outro se cubra apenas porque é a nossa vontade. Não é assim. É diferente quando o Espírito nos constrange. A gente faz porque a gente sabe que isso agrada a Deus. Não é um peso, não é um fardo, é um carinho, é um agrado, é uma forma de se apresentar honrando quem Ele é. Então a palavra diz que Deus, quando olhou para Davi, Davi tinha os mesmos desejos que nós, os mesmos pensamentos, até pensamentos que levaram a cair em adultério, mas ele tinha um coração que o próprio Salmo 51 diz, enquanto eu calei meu pecado, eu sei, os meus ossos envelheceram, a minha pele se grudou os meus ossos e eu me tornei inútil diante do Senhor. Enquanto eu calei, mas agora eu confesso. E no metade por fim ele diz, e eu te peço, ó Deus, não retires de mim o teu Espírito. Ele sabe que o Espírito está lá, embora ele fosse todo errado, mas ele disse, por favor, uma coisa eu te peço, não tire a única coisa que fez eu adoecer. Os meus ossos se tornaram, minha pele se apegou aos ossos, mas não deixe o teu Espírito de quebrantar meu coração de falar para mim. E aí a Bíblia diz depois que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. Diferente. Eu sei que eu tenho um Espírito. Eu sei que eu preciso mais. Então nós conseguimos ver isso. Interpretar e recriar. Paulo usa muito isso. Né? Ele fala, eu estou indo até vocês em Roma, também Roma, ele manda carta aos romanos, e ele diz, e quando chegar aí, terei um tempo com vocês, espero que vocês tenham grana suficiente para me enviar até a Espanha, mas enquanto estarei aí, eu repartirei com vocês o que Deus tem dado para mim, e eu compartilharei com vocês. E isso é essa condição, eu estarei entre vocês e recriar-me-ei junto com vocês. Gente, tem coisas que eu escrevi nessa carta que nós vamos o quê? Rememorar, aprender de novo. Recriar-me-ei com vocês.
estou mandando uma carta, mas eu quero estar com vocês, nós vamos estudar tudo de novo. Mas aí nós juntos. Porém, não queria ir para a Espanha, ele queria estar lá com os irmãos e trazer para eles essa fortificação. Então, ler isso é importantíssimo. Próxima parte. Pois não? Sim, volta lá para nós. Quando ele está dizendo ali, a ideia de predizer, não é de predizer no nosso, é o predizer no sentido de afirmar, né, aquilo como forma de sedimentar o nosso conhecimento, né? Não predizer no sentido de prefigurar alguma coisa, ou de predizer como um profeta, ou como um adivinho. Não, predizer é justamente trazer esse conhecimento a sedimentar. Boa, é uma palavra aí, irmãos, que a gente tem. Isso aí, para depois compreender, né? Leitor passivo, texto, objeto acatado, independente. Então isso aí você pode ler depois de casa. Para entender o texto, o leitor decodifica progressivamente suas unidades menores para chegar às maiores. Se eu não souber o que é um verbo, um substantivo, um adjetivo, eu não vou conseguir saber a linha, o pensamento, a direção, o que tem ali a mais, né? Deve-se usar a oralidade. Novamente, você tem que fixar sempre mais na forma de ler, e o bom é o que? Usar a oralidade. Leia e escute, leia em voz alta, facilita a gravação. Não, eu leio tudo. Não, eu leio também, mas leia em voz alta. Essa oralidade, ela precisa, né, estar presente. O significado global do texto, é a soma das unidades menores. E então nós vamos chegar na literalidade. Por isso que nós acreditamos que a Bíblia, ela os acontecimentos e as ações da Bíblia são todas elas o quê? Literal. A forma como Deus se revela às Escrituras é literal. As histórias aconteceram. Normalmente que não tenha nada que diga que existe a Arca de Noé. Aí eles estão lá num dos picos mais altos do mundo, principalmente lá na região que eles foram uns anos atrás aí, naquela região da Suíça. Aí chega lá um monte de peixe que só dá no mar. Como é que está lá em cima da montanha? Né? E aí ele diz, não, alguém levou isso. Não, ele foi rapidamente, soterrado. Então houve um caos na terra, que fez com que a água do mar chegasse até aquela posição, e rapidamente aquele lodo cobriu, o peixe está inteiro petrificado. Então faz as linhas disso. Foi uma coisa rápida. Quanto tempo choveu na terra? 40 dias e 40 noites. Então foi rápido o soterramento, aquela lama toda que sai, porque a água de cima para baixo, a água de baixo para cima, abriu-se, né? As fontes da terra, que era água de baixo para cima, a água de cima, rompeu tudo aquilo, virou uma sopa, um lodo, né? Fácil da gente compreender. Agora vai buscar, e eles, não, tem alguma outra coisa, não quer se dobrar aquilo que a palavra de Deus fala. Então tu vai ficar discutindo com aquele que já está com o coração endurecido para não ouvir. Então não perca tempo com isso, tá? Beleza, próximo, leitor ativo, né? Objeto não acabado. O leitor e o texto são importantes para a leitura. Você precisa entender que você é o objeto que vai ser o que compreende o que está sendo lido. Porque ninguém escreve um texto sem ter a interação com alguém que compreenda ele, né? Para entender o texto, o terceiro pingo lá, o leitor utiliza-se de indícios visuais do texto e da ativação de uma série de mecanismos mentais que permitem atribuir-lhe um sentido. Ou seja, ler sem ter sentido. Por isso que eu disse, lembra lá do caderno, palavras difíceis, coisas que o texto está trazendo. É necessário isso, porque isso vai ativar em mim componentes mentais para que eu possa ter ligação com o texto, eu possa me identificar com o texto. O texto ele começa a responder para mim. Pois não, irmão? Pastor, sobre a gente ler e tal, eu
Isso. Orar, daí eu não me preocupava com essa responsabilidade de querer ficar em Deus, porque eu penso que eu vou orar e Deus vai vir com a revelação e eu vou entender. Então agora eu entendo que muda essa responsabilidade, é muito mais minha do que de Deus. Muito. O próprio Jesus, olha só, Jesus vai para a cidade dele, Nazaré, e ele entra na cidade dele e ele faz o quê? O texto de Lucas diz: e Jesus foi à sinagoga como era do seu costume. Ou seja, ler a Bíblia para Jesus era algo comum, era natural. Aí ele bota coisa, lê a palavra, ele cobre a cabeça, lê a palavra, ó, tudo conforme a lei. E aí ele diz: hoje se cumpriu o que disse o profeta Isaías. Esse texto está falando, eu sou esse cara. Rejeitou. Aí o texto depois dizia: ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar por causa da dureza do coração. Mas Jesus foi ali e trouxe, cara, você imaginou, lê um texto e o verbo que escreve, que sonda, que manifesta, ele diz: se cumpriu agora isso. Cara, aquele povo cai de joelhos e disse: meu Deus, o que esse cara, que coisa profunda. O que veio no coração? Não é isso. Por que a gente não deixa o Espírito recriar o nosso ser? Cara, a gente lê, você vai ler o Salmo 1 todos os dias essa semana e você vai ver que Deus vai nessa ação recriando isso, porque Ele está revelado. Vê como é diferente. Quando a gente não consegue o que é inteiro, a gente se frustra. Ah, pastor, então eu vou ler Ezequiel lá. Aí aparece lá, um negócio com 50 olhos e outro com 200 asas, e esse puxa para cá e vem para cá e entende como. Aí tu vai ficar ali 2 anos e o pastor vai ficar, tentei. Não, rapaz, vai pegar uma coisa fácil. Vai pelo fácil, não dificulta as coisas. Vai pelo fácil. Você dificultar, tu vai se lascar. Beleza? Gente, nós temos 10 minutos aí. Eu quero que você abra rapidamente. Passa muito rápido, né? Eu não sei para você, para mim está passando. Mas queria que você abrisse lá em Marcos e você, pelo menos nesses 10 minutos, você, na sua tradução aí, obviamente, que você às vezes tem um problema, né, a Bíblia parece uma coisa, não é assim, pode ser pintada, riscada. Eu tenho uma mania, eu tenho uma Bíblia por ano, porque se eu pegar a mesma Bíblia que já está pintada e ela já está, eu fecho meu coração para esse recriar. Porque eu estou lendo a Bíblia e digo: não, esse aqui eu já li, esse aqui não está anotado aqui, então esse aqui dá para pregar na Bíblia de novo. O pastor é assim, né? Olha, o pastor é assim, ele olha para a Bíblia e diz assim: pô, isso aqui os irmãos estão precisando. Não, isso é de Deus. Né? Eu não estou dizendo que tem gente que tem a mesma Bíblia a vida toda. O Marquinhos, aquele que tem uma Bíblia velha lá, que um dia está despencando essa perda. Foi na mudança. Né? Ele age desse. Não, mas o que você não pode perder, que eu estou dizendo, eu tenho por hábito porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. E eu sempre vou pelo caminho mais fácil. Cara, eu já pesquisei esse livro, esse capítulo aqui, eu já li isso 20 vezes, então eu já sei. Mas depois de ler 38, eu vi que eu não sabia tudo. Agora, por ler 60 vezes, agora eu começo a dizer: puxa, acho que agora eu estou entendendo. Mas eu com 20 vezes já estava ensinando. A gente se coloca, Senhor, mas quando a gente deixa o Espírito agir em nós para recriar isso, gente, isso então é um desafio que eu tenho. Então, como eu sei quem eu sou, todo ano eu troco de Bíblia. Todo ano eu troco de Bíblia. Todo ano eu tenho que ler texto. E aí eu fico: mas o que é isso? Eu não lembro mais. E aí eu sou levado a recriar, porque eu vou lembrar sempre o básico. Qualquer texto que tu mostrar na Bíblia, eu vou dizer para você. Mas eu preciso daquilo para ser transformado. Eu preciso da palavra. Ela é o que me alimenta. Eu não
posso viver sem ela. Não posso. Eu preciso dela. Mas eu vou querer comer coxinha, biscoito, coisa boa. Aí tem que sentar e comer feijão, arroz, carne, e uma saladinha, e aí um ovo, né? Criar músculo. Né? Eu tenho que me fortalecer. E aí quando vem o tempo ruim, bate e fica, porque eu estou forte. Agora, primeiro vento, o que a Bíblia diz? Não sejam como os inconstantes, porque qualquer vento de doutrina, vento, não está nem falando de corrente de água, é vento de doutrina, bateu e foi embora. Porque ele não tem nenhuma resposta em si. Né? Esse texto aí você vai colocar em prática o que nós falamos aqui. Isso é do versículo, capítulo 15. Pergamento, sei que já tinha passado. Marcos, capítulo 15, versículo 33 até o versículo 38. 33 e 38. Você vai ler já de passada, se você quiser, faça a primeira leitura e vai sublinhando os verbos. Depois você faz a segunda leitura e faz círculo e substantivos. E depois você faz a leitura e faz adjetivo. Ah, pastor, mas eu estou sem a Bíblia aqui, eu estou vendo o computador. Vai aí, anota, vê, e amanhã você vem com a Bíblia e anota. Ah, pastor, eu estou sem caneta, se lasca, vai dormir da meia-noite até amanhã às 3 da tarde para você ver isso aí. Por que eu preciso ver isso? Amanhã nós vamos caminhar dentro dessa simplicidade, texto simples. A crucificação de Jesus, você já ouviu essa história? Nós estamos chegando perto da Páscoa. Já ouviu? Sim. Todo mundo já ouviu. Então é um texto que a gente já sabe. Você vai ver que tem coisas aí que você não sabe. E você vai ver que tem palavras difíceis ali. O que você vai fazer? Eu vou anotar. Mas isso é para amanhã. Hoje você só vai fazer se der 3 vezes, beleza. Tá? Mas dá tempo para você aí colocar em prática isso aí. Tá? Se não pode aqui, pois faz em casa. Amanhã nós vamos sair desse texto para ir para as outras regras que nós precisamos desenvolver.